sobre a vida de Machado de Assis, eu acho que é interessante saber que ele teve uma infância muito humilde, não é? Que ele é filho de descendentes de escravos no Rio de Janeiro e de uma mulher filha de portugueses. É interessante observar que nos estudos biográficos sobre o Machado de Assis, sabe-se muito pouco sobre a infância dele. Não é? Quer dizer, nós sabemos que ele nasceu no Morro do Livramento, que a sua família dependia dos favores da dona de uma chácara nesse local. No entanto, até os 14 ou 15 anos do Machado de Assis, nós não sabemos praticamente nada. Os biógrafos que se debruçaram sobre a obra do Machado e sobre a sua vida, principalmente, conseguem localizá-lo quando ele tem 14 ou 15 anos, já vivendo na cidade do Rio de Janeiro e ligado ao dono de uma pequena tipografia, um homem chamado Paula Brito, que se torna uma espécie de protetor do Machado de Assis. E é nos jornais do Paula Brito que o Machado de Assis começa a sua carreira de escritor. Aos 15, 16 anos, ele escreve os seus primeiros poemas, e aos 17 anos ele começa a escrever já alguns textos de intervenção crítica sobre a poesia, sobre o teatro, não é? E em seguida ele começa a colaborar ainda para um outro jornal pequeno, um semanário chamado O Espelho, em que ele se destaca como cronista e como crítico teatral. A partir daí, ele se projeta no meio intelectual do Rio de Janeiro e recebe o convite do Quintino Bocaiúva, que era um amigo dele, um pouco mais velho, para trabalhar no jornal Diário do Rio de Janeiro. E esse jornal era um dos 3 maiores jornais da cidade, de modo que o Machado conseguiu, não é, depois de um começo em que ele foi ajudante de tipógrafo, em que ele foi revisor, em que ele, enfim, fez todo o trabalho digamos assim, interno de um jornal, nós o vemos já com um bom emprego num bom jornal, ao qual ele fica ligado durante mais ou menos 7 anos. Né? A vida do Machado, nessa altura, é bastante conhecida. Ele é um rapaz bastante alegre, ao contrário do que pensam. Não é? O Machado foi um jovem que teve uma vida, digamos, cultural, intelectual e social bastante intensa. Frequentava os teatros, frequentava a ópera, frequentava os ambientes literários. Não é? E a vida dele muda quando ele se casa. Não é? Ele se casa aos 30 anos de idade, em 1869. E é claro, então, que nessa altura ele vai ter uma vida mais recolhida, uma vida mais dentro de casa, e não é à toa que a partir desse momento ele começa a sua grande obra de romancista, de contista, não é? E a partir daí, então, nós podemos dizer que a sua vida se torna mais conhecida. Eu posso recomendar a leitura de uma boa biografia sobre a juventude do Machado de Assis, que se chama exatamente A Juventude de Machado de Assis, de um autor que é um francês, que veio fazer a pesquisa aqui no Brasil, que se chama Jean-Michel Massat. Há uma biografia em 4 volumes do Magalhães Júnior, do Raimundo Magalhães Júnior, que é muito detalhada, muitos documentos foram localizados por ele, é uma leitura um pouco cansativa, mas ela é muito carregada de informações. E uma biografia que sempre é recomendável ler, ainda que seja uma das mais antigas, é a de Lúcia Miguel Pereira. É uma biografia escrita nos anos 30 e em apenas um volume ela dá conta do itinerário do Machado de Assis, não é? Que viveu de 1839 a 1908. O Machado de Assis tem um estilo bastante claro de escrever, não é? Quer dizer, nós podemos ler toda a obra do Machado sem nenhuma grande dificuldade. Eu diria que o Machado tem uma clareza que é própria dos escritores clássicos, não é? A frase dele não é retorcida,
a forma é leve, é concisa, ele realmente não escreve, digamos, para tornar a leitura algo desagradável. Ao contrário, não é? A leitura das obras do Machado é sempre agradável por conta da clareza, da concisão, da leveza do seu estilo. Nesse sentido, ele se diferencia de muitos escritores do seu tempo, como, por exemplo, os escritores parnasianos, não é, que cultuam uma forma, quando escrevem os seus sonetos, que é uma forma, digamos assim, mais complexa, menos clara, menos leve. Em relação a alguns escritores contemporâneos, como, digamos, um Euclides da Cunha, a diferença é da água para o vinho. Né? O Euclides da Cunha, dizia o Joaquim Nabuco, escreve como um cipó, não é? Quer dizer, as frases vão se enroscando umas nas outras, o pensamento vai se tornando, digamos, mais difícil de ser percebido dentro das frases. O Machado, então, é claro e cristalino como a água, nós o lemos sem nenhuma dificuldade. O universo ficcional do Machado de Assis é bastante amplo, não é? Quer dizer, o universo ficcional do Machado de Assis reproduz, digamos assim, uma tipologia bastante abrangente, não é, da sociedade brasileira do Segundo Reinado, de modo que nós temos um painel da vida brasileira bastante completo quando nós lemos os seus contos e os seus romances, não é? O mesmo nós podemos dizer em relação aos temas que ele aborda, principalmente nos contos, não é? Eu prefiro dizer que o Machado de Assis tem um procedimento que talvez seja um procedimento que unifique todos os seus textos e que diz respeito ao seguinte, ao desenho de uma individualidade humana. Né? Quer dizer, embora os tipos sejam diferentes, o Machado de Assis se debruça sobre a alma humana. Não é? Eu penso que ele foi um grande leitor de Shakespeare, não é? E aprendeu com Shakespeare que alguns dos traços, não é, do ser humano, como a inveja, a cobiça, a luta pelo poder, o ciúme, são, digamos assim, traços de caráter que ocorrem em todas as nacionalidades. Então, nesse sentido, eu diria que o Machado busca universalizar os tipos brasileiros que ele coloca em suas obras, abordando-os por esse prisma, não é, que, a meu ver, tem uma forte inspiração em Shakespeare. Então, para dar um exemplo concreto, no romance Dom Casmurro, por exemplo, ele dialoga com Shakespeare, autor de Otelo, e faz do Bentinho um ciumento, não é, da mesma envergadura do Otelo de Shakespeare. E assim ele faz com grandes temas como a inveja, como a frustração, não é, pessoal de um artista, como nós vemos no conto Um Homem Célebre, não é? E, enfim, as situações se multiplicam, mas sempre nós temos esse esforço do Machado de nos dar uma individualidade humana completa. Então, os personagens dele são ricos, não é? De uma interioridade bastante trabalhada, não é? Personagens de um contorno psicológico bastante interessante, não é? E por isso são personagens que nos interessam ainda hoje. Ao mesmo tempo, todos os personagens do Machado de Assis, ou pelo menos a grande maioria, são personagens que vivem na cidade, não é? São personagens que, portanto, fazem parte de uma dada sociedade e de uma dada classe social. O Machado preferiu observar a classe alta, não é? E, ao mesmo tempo em que universaliza os sentimentos desses personagens, ele os coloca com os pés no chão do Brasil e da sociedade brasileira do Segundo Reinado. E, nesse sentido, então, nós temos os tipos que não são apenas psicológicos, não é, mas são sociais, ou melhor dizendo, personagens que não são apenas psicológicos, mas também sociais, representando toda a sociedade brasileira. Um livro como A Pirâmide e o Trapézio, do Raimundo Faoro,
dá uma boa ideia de como o Brasil está presente dentro das obras do Machado de Assis, o que se contrapõe a uma visão crítica do passado, em que se dizia, por exemplo, que não há quintal nas casas de Machado de Assis, né? Quer dizer, não há, digamos assim, a paisagem brasileira, não há a vida brasileira e assim por diante. Os estudos contemporâneos sobre a obra do Machado hoje resgataram essa dimensão social, né, da obra dele, e algumas vezes até de modo um pouco exagerado. Né? Quer dizer, é preciso sempre lembrar que o Machado de Assis, ao mesmo tempo em que é o mais brasileiro dos nossos escritores, é também o mais universal. O grande problema em relação à leitura de Machado, eu acho que é o seguinte: o Machado é um escritor para ser lido por pessoas adultas. Não adianta querer que o Machado de Assis seja apreciado por adolescentes de 13 ou 14 anos. Não é? Quer dizer, é preciso dar um outro tipo de livro para um público de jovens ainda em formação. A experiência que eu tenho como professor de literatura brasileira é que os alunos, quando chegam aqui no curso de letras e estudam a obra de Machado de Assis, eles têm cerca de 20 anos, 21 anos. E a recepção que eles têm, o entendimento que eles têm da obra do Machado muda muito. A aceitação é muito maior nessa faixa etária do que na adolescência. Vários alunos vêm dizer para mim, quando fazem o curso de Machado comigo, que antes do curso não gostavam do Machado, que tinham uma certa implicância porque tinham lido com 13, 14 anos e foram obrigados a fazer fichamentos, e o grau de entendimento da obra nessa idade é muito pequeno. Nós aqui damos um curso de 1 semestre sobre a obra do Machado de Assis. Então, aos poucos, a obra vai sendo analisada, vai sendo interpretada, vai sendo estudada e vai sendo assimilada pelos estudantes. Assim, o grau de adesão, o grau de receptividade, de aceitabilidade da obra do Machado é muito grande. Não é? Quer dizer, os alunos, quando chegam nessa altura do curso, todos já sabem que vão fazer Machado, já se interessam, e as aulas são sempre aulas estimulantes, com boa participação dos alunos. Então eu acho que o Machado é um escritor para um público adulto, um público mais preparado para entender, digamos assim, os enredos, que não chegam a ser enredos complexos. Ao contrário, os enredos do Machado são simples. Os personagens é que são complexos. Os sentimentos dos personagens é que são complexos, não é? Então, ainda que o estilo dele seja um estilo claro, cristalino, fácil de ler, ele não consegue chegar a um público de adolescentes porque ele é um escritor profundo, não é um escritor superficial. Não é? Os seus enredos requerem, então, uma certa maturidade do leitor, e isso a gente só vê quando a pessoa atinge os 20, 21 anos e daí para frente. Não é? Então, eu acho que os professores do ginásio, enfim, do colegial, eles devem tomar muito cuidado quando querem que os alunos leiam as obras do Machado de Assis. Talvez fosse o caso de começar por alguns contos, não pelos romances, não é? Quer dizer, talvez seja o caso de educar o adolescente para apreciar a literatura do Machado de Assis mais à frente, quando forem mais velhos. É isso que eu penso em relação ao público do Machado, ou, enfim, ao público ideal, que é o público adulto, ao meu ver. Vamos dizer assim, por que o Machado é importante para nós hoje? Não é? Quer dizer, porque ele toca em questões que ainda hoje nos interessam. Se o Machado tivesse escrito uma literatura datada, que fosse interessante apenas para os leitores do seu tempo, nós não estaríamos hoje comemorando o seu centenário. Se nós estamos comemorando o seu centenário com lançamentos de estudos sobre a obra dele, com relançamentos da própria obra do Machado, né? Quer dizer, todos os eventos que aconteceram ao longo deste ano em relação ao Machado de Assis, tudo isso tem uma explicação, e a explicação é que a obra de Machado de Assis permanece atual.
né, quando nós o lemos, nós sentimos que ela diz alguma coisa para nós hoje, ainda que os personagens vivam no século XIX, ainda que os personagens passeiem pelas ruas do Rio de Janeiro de 1850, de 1860, alguma coisa dentro dos livros nos toca hoje. Não é? Então, como que nós podemos explicar isso? Como eu disse há pouco, eu acho que o Machado é um escritor que permaneceu vivo, digamos assim, porque ele é um escritor que atingiu um grau de universalidade que poucos escritores brasileiros atingiram, né? O que significa que quando o Machado aborda o tema da loucura, como no conto O Alienista ou no romance Quincas Borba, ele o aborda de uma maneira que nos interessa ainda hoje, não é? Pensar, por exemplo, quais são as fronteiras entre a loucura e a lucidez e a razão. Quando ele aborda um tema como o do ciúme, que é o tema de Dom Casmurro, nos interessa ainda hoje, porque o ciúme é um sentimento universal e, aparentemente, um sentimento que perdura no tempo, né? A mesma coisa quando ele aborda outros temas, como a inveja, a cobiça e assim por diante. Né? Quer dizer, toda vez que ele toca em questões que permanecem atuais ao longo do tempo, não é? A sua literatura permanece viva. E eu acho também que ter optado por um estilo claro, não é? Em que, digamos assim, as frases não são retorcidas, o estilo é cristalino, direto, leve, isso também faz do Machado de Assis um escritor contemporâneo nosso. Ele é um escritor que nós podemos dizer um contemporâneo nosso, não é? Nesse sentido. Enfim, nós não vamos buscar no Machado, digamos assim, nenhuma documentação histórica, não é? Quer dizer, nós vamos buscar na literatura do Machado algo que nos dê prazer, algo que nos dê, digamos assim, um conhecimento do ser humano de um modo geral, não do ser humano brasileiro do século XIX. Né? Então, eu acho que isso faz com que o Machado não só continue a ser lido aqui no Brasil, como tem feito o Machado ser lido em outros países. Não é? Quer dizer, hoje nós sabemos que o Machado é um escritor lido e admirado em países de língua inglesa, por exemplo. Não é? Ainda que a língua portuguesa seja uma barreira para o conhecimento de Machado lá fora, a impressão que nós temos hoje é que ele é um escritor cada vez mais traduzido e cada vez mais lido fora do Brasil. Não é? Então nós podemos nos perguntar, por que isso? Não é? Quer dizer, porque ao mesmo tempo em que ele é um escritor que fala, não é, do nosso país no século XIX, da nossa história no século XIX, ele fala do ser humano de uma maneira geral. E por isso ele é interessante para todo o mundo, e não apenas para nós brasileiros. O Machado escreveu toda a sua obra, ou pelo menos uma boa parte dela, sob a monarquia, não é? Sob o Dom Pedro II. Não é? E até onde nós conhecemos das opiniões políticas do Machado, que são muito discretamente colocadas em algumas das suas crônicas e em seus romances, o Machado era monarquista, não é? Era alguém que respeitava as leis da monarquia, tinha uma admiração por Dom Pedro II, quando jovem fez até um poema em louvor ao Dom Pedro II, mas o Machado, nós não podemos esquecer que se ele foi um jovem liberal e bastante crédulo das instituições, a ponto de pensar em se candidatar a deputado por Minas Gerais, não é? Como nós sabemos que esse episódio ocorreu na vida dele, a partir de 1880, a partir dos 40 anos de idade, o Machado se tornou completamente cético, completamente pessimista, não só em relação ao ser humano, como em relação a todas as instituições.
Então, eu acredito que ele tenha se mantido monarquista, não é? Quer dizer, os biógrafos também afirmam isso, não é? Mas sem nenhum entusiasmo, não é, por essa forma de governo. Quando chegou a República, o Machado não se manifestou, não é? Parece que, segundo dizem, parece que ele também não gostou dessa mudança, mas ele se manteve no seu cargo de funcionário público até a sua aposentadoria, sem se manifestar nem favoravelmente, nem contra a República. Não é? Quer dizer, a grande verdade é que o Machado de Assis teve uma vida muito discreta do ponto de vista social, do ponto de vista político. Foi um homem de poucos e fiéis amigos que se encontravam na livraria Garnier, não é? Foi um homem que, digamos assim, cultivou a literatura, a boa literatura, e ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, pensando que seria uma instituição que favoreceria, não é, digamos assim, a preservação da boa literatura no Brasil. Enfim, o contexto social e político do Brasil está presente em toda a sua obra, não é? Quer dizer, há críticos teatrais como Roberto Vartes, como Raimundo Faoro, como John Gladson, que fazem uma leitura muito pertinente acerca das relações da obra de Machado de Assis com o contexto social e político do seu tempo. Não é? Então, nós podemos, eventualmente, encontrar na obra de Machado de Assis mais reflexos desse contexto social e político do que na sua vida. Não é? E agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os estudos do senhor sobre Machado de Assis. A minha área de especialidade é o teatro brasileiro. Né? Eu tenho já estudado bastante o teatro brasileiro, tenho publicado alguns livros e vários estudos em revistas especializadas, em jornais, não é? E como eu estudei muito o século XIX, eu sempre acabei, digamos assim, acabei resvalando pela obra do Machado de Assis, não é? E nunca a tinha estudado de modo mais demorado, não é? A não ser nos últimos 10 anos. E então eu comecei a me interessar pela obra do Machado de Assis, não é? E pelo envolvimento que o Machado de Assis teve com o teatro. E comecei a ler as peças dele, comecei a ler os textos de crítica teatral que ele escreveu quando jovem, não é? E percebi, não é, que o Machado de Assis, dos 20 aos 30 anos de idade, foi fundamentalmente um homem de teatro. Ele escreveu muitas comédias, ele traduziu muitas peças teatrais, ele escreveu muitos textos de crítica teatral e ele foi, inclusive, censor do Conservatório Dramático. Então eu comecei a pesquisar essas atividades todas de Machado de Assis, não é? E organizei em 2003 um volume para a coleção Dramaturgos do Brasil, da editora Martins Fontes. Né? Um volume onde estão colocadas todas as peças do Machado de Assis. Eu escrevi, então, um estudo introdutório chamado A Comédia Refinada de Machado de Assis. Por quê refinada? Não é? Porque a comédia de Machado de Assis se caracteriza por uma leveza ainda maior no estilo, não é? Se caracteriza por uma tentativa de fazer uma alta comédia em que as formas do cômico dizem respeito à espirituosidade, ao xiste, à ironia, ao humor, não é? Então são comédias curtas, algumas pertencem ao gênero do provérbio dramático, que é um gênero que o Machado aprendeu lendo peças francesas, não é? E no momento em que elas foram escritas, elas representaram uma ruptura
com a comédia de costumes, então hegemônica, que era a comédia de costumes de Martins Pena, que se caracterizava por uma linguagem farsesca e por uma comicidade, digamos assim, bastante popular. Pancadaria em cena, disfarces, quiprocós e assim por diante. O Machado de Assis escreveu as suas comédias num momento em que o teatro brasileiro tentava colocar no palco os costumes da burguesia, de uma classe média alta, de uma sociedade já marcada pelas ideias burguesas. Então o Machado quis fazer um teatro de bom gosto, não é? Onde não entrava a comicidade farsesca, e um teatro totalmente baseado na linguagem, na poeticidade da linguagem. Então é uma obra completamente diferente dos contos e dos romances da maturidade, porque nós temos um Machado de Assis que não é pessimista, que não é cínico, não é? Um Machado que, por exemplo, cria personagens que são sinceros, que acreditam no amor, e faz tudo isso com muita poesia e muito bom humor. Então é um teatro diferente, que as pessoas podem ler hoje em dia, porque em termos literários são peças muito bem escritas, não é? E eu tenho procurado despertar o interesse assim, dos alunos também por esse tipo de dramaturgia. Agora, depois eu escrevi alguns estudos, né, sobre as comédias do Machado, que eu publiquei em revistas, e neste ano eu publiquei um outro livro que se chama Do Teatro, Textos Críticos e Escritos Diversos, que é um livro com todos os textos, eu acredito, né, ou com todos os textos até agora conhecidos, do Machado enquanto um pensador do teatro, enquanto crítico teatral. Eu fiz um longo estudo introdutório e procurei também fazer um estabelecimento dos textos, porque o Machado escreveu muito em jornal. E nas edições que reproduzem os textos dele, nós temos assim muito descuido, muito texto truncado. Então eu fui aos jornais, recolhi todo o material que Machado publicou nos jornais e organizei o volume em ordem cronológica, de modo a mostrar que se o Machado foi realmente um homem de teatro, um apaixonado pelo teatro entre os 20 e os 30 anos de idade, até o fim da vida, ele, de uma certa forma, não perdeu o interesse pelo teatro. Se afastou um pouco, mas escreveu peças na maturidade, escreveu crônicas em que o teatro foi assunto permanente. Então, o primeiro, para ter uma ideia dessa ligação do Machado com o teatro, o primeiro texto do livro é um texto publicado em 1856, chamado Ideias Vagas, a Comédia Moderna. O Machado tinha 17 anos. O último texto do livro é uma carta ao José Veríssimo, escrita um mês antes do Machado morrer, em que ele lamenta não poder ir ao teatro assistir à representação de uma peça sua chamada Não Consultes Médico, né? Então eu procurei nesse livro, ao reunir tudo o que o Machado escreveu sobre teatro, né, mostrar como, de uma certa forma, o teatro permaneceu dentro do seu coração ao longo da sua vida.